Fala pessoal, fala comigo, aqui é o Christian Moreira, estamos indo para o nosso 5º episódio desse podcast, uma ideia que já começou grande, e eu dou aqueles avisos paroquiais logo no início, porque o YouTube mandou falar para vocês que 90% das pessoas que estão aqui não são inscritas, não curtem, não compartilham, não tem nenhum tipo de interação. Então, aproveita que ainda é de graça, pode curtir à vontade, pode comentar à vontade, eu respondo todos. Cola esse link aí, joga nos grupos, aqui é um incentivo a poder falar. Falar faz bem, então eu espero que todo mundo possa levar essa mensagem para mais pessoas, porque falar cura. E, sem mais delongas, hoje eu estou muito feliz porque realmente eu estou tendo o privilégio de bater um papo com a minha professora, Simone. Como é que você está, Simone? Tudo bem? Oi, Christian, tudo bem? Que bom que deu certo a gente casar as agendas hoje, né? Pois é, também estou muito feliz de estar aqui com meu aluno. É, muito legal. Simone, gente, ela me dá aula de psicologia na UNA de Sete Lagoas, já me deu algumas matérias, algumas cadeiras importantes lá. Eu estou nesse processo de formação, sou formado em psicanálise há quase um ano e estou nesse processo final de formação da psicologia e está sendo realmente uma jornada muito interessante em unir essas duas formações. Está no caminho certo, né? Caminho certo. Uma pergunta para você de início, Simone, como é que você achou a psicologia, como é que a psicologia te achou e já entrando um pouco mais, dentro da psicologia nós temos algumas abordagens. Se você puder Sim. falar sobre isso e por que você escolheu a sua principal abordagem. Tá bom, vamos lá. Quando eu estou dando aula, eu costumo dizer que a teoria ela é reflexo da história do autor, né? Então, eu sou psicóloga por causa da minha história. Eu sempre quis ser psicóloga, desde a infância, nunca duvidei disso. Já até me aventurei por outras áreas, fiz 6 meses de enfermagem, mas meu olho sempre brilhou com a psicologia. Eu acho que porque eu sou de uma casa de muito diálogo, né? Eu sou filha de professores, então o diálogo lá em casa era permanente. Isso me fez olhar para o... Além disso, eu sou filha de uma mãe que estudou em colégio de freira e de um pai que foi seminarista, quase sacerdote. Então o diálogo era presente e o olhar para o outro também era muito presente. E acho que por isso eu cheguei na psicologia, né? Fui fazer quase que um caminho na natural, né? Sim. E virei professora, que eu achava que eu não seria, e eu acho que também em função da minha história. Eu sou aluna de escola tradicional, sempre digo isso, e uma boa aluna de escola tradicional, daquelas que abaixa a cabeça e fala amém, tira total, mas eu pago um preço alto para ser assim, né? E um preço afetivo muito grande. Então, isso me levou a ser professora, a tentar fazer alguma coisa para que a educação fosse diferente do que foi comigo. Né? Não com menos qualidade, mas com mais liberdade do que a gente tinha quando eu estava na escola. Então, foi isso que me levou para a psicologia. Com relação à abordagem, eu sou psicanalista de corpo, de alma, de coração, de tudo. E sou psicanalista, eu acho que também porque eu fui aluna da UFMG. Estou lembrando do Rony. O Rony fala assim, Simone é um perigo. Por que, Rony? O Rony é o nosso convidado do primeiro episódio. Porque os alunos que não são psicanalistas, quando caem na Simone, viram, Simone é um perigo, é perigosa, ele faz essa brincadeira, né? Mas eu acho que é por causa desse amor mesmo. Quando você está dando aula de uma coisa que você gosta, o olho brilha, vibra, faz a brilha, diferença. né? E o aluno acaba se apaixonando pela área, né? Verdade. Então, assim, realmente já tive muitos alunos, né, que vão fazer estágio, falam, eu não quero clinicar, eu não quero psicanálise, eu sou TCC, eu sou outra coisa. E no final saem psicanalistas. E eu acho que eu cheguei na psicanálise muito pela formação também. Eu fui da UFMG. E a UFMG, a psicanálise é, assim, fortíssima, né? Então, eu fui estudando, fui me apaixonando. Eu acho que qualquer pessoa que leu Freud profundamente gosta, mesmo que não vire psicanalista. Você é mais freudiana? Então, eu gosto do Freud, especialmente do Freud. Mas eu não descarto as releituras. Então, trabalho com algumas coisas do Lacan. Eu faço as minhas releituras também, porque são 30 anos de profissão. Você acaba que vai, né, adequando a sua prática àquilo que você aprendeu ali com o autor. Então, eu sou freudiana, mas eu não sou ortodoxa, vamos dizer assim. Eu faço adaptações quando eu acho necessário. Você consegue fazer adaptações da psicanálise com outras abordagens? Por exemplo, com TCC, por exemplo, que existe uma, entre aspas, uma briga, uma rixa, Sim. Psicanálise com TCC e tal. É possível, dependendo do momento que a análise deu aquela travada, você, não, peraí, eu vou te dar um dever de casa, vou te dar um a fazer, como é que funciona isso? A resposta que eu dou para os meus alunos, quando eles chegam no estágio, que abordagem que eu tenho? Eu não sei. A abordagem, eu acho que é o olhar.
né? Ela vai se construindo ao longo do curso. Então, quando você chega no estágio, você já olha para aquela pessoa que está ali de um jeito. Esse olhar não muda, né? Esse olhar, ele vem carregado de tudo que você leu a vida inteira. Então, eu não acho que dá para você ter mais de uma abordagem. Mas eu acho que técnicas, elas podem ser aplicadas a todas as abordagens, só que com objetivos diferentes. Então, assim, tem uma técnica muito usada na TCC, e se eu achar que é conveniente dentro da perspectiva analítica, eu uso. Mas eu uso sempre com o olhar da psicanálise. Entendi. Então, acho que a abordagem está nesse olhar. Como é que eu vejo o meu cliente que está ali? Né? Qual que é o objetivo da minha ajuda para ele? É isso que vai dizer qual que é a minha abordagem. E eu não consigo olhar para ele sem enxergar um inconsciente presente o tempo todo. Imagino. Então, sou psicanalista de alma. Né? De alma mesmo. Falando em psicanálise, Simone, eu estou há um tempo já começo a atender, já estou com alguns pacientes fixos e eu tenho visto algumas coisas que eu quero trazer para você. A primeira delas é a ansiedade. Como que está pipocando Mal do século. de pessoas ansiosas. O mundo é muito ansiolítico, né? O mundo a gente tem que fazer várias escolhas, e muitos filmes, e muitos computadores, e muitos celulares. E cada vez que a gente tem uma escolha, a gente tem uma renúncia. E como lidar com essas renúncias? E esse olhar para a renúncia está muito forte, ao invés de ficar grato pelas escolhas que você tem. Como que a abordagem da psicologia / psicanálise pode ajudar em alguém que está com esse transtorno de ansiedade? Então, eu acho que tem duas questões. Primeiro, a questão do diagnóstico, né? Hoje ele ficou fácil. Hoje você vai no Dr. Google, né? E fala, eu tenho ansiedade porque eu tenho essas características. Eu tenho TDAH porque eu tenho essas outras características. Então, a gente tem que ter um certo cuidado de entender que ansiedade é essa. Mas é fato que a ansiedade é um problema, né, do nosso século. É um problema muito presente. E eu acho que é um problema muito presente, e eu vou buscar lá na origem, assim, né? O Freud já falava, assim, a civilização nos causa um mal-estar, né? A gente tem regras, a gente precisa ter regras, mas isso nos impede de ter o que a gente deseja. Então, isso vai produzir um mal-estar. E a gente está caminhando, construindo uma sociedade em que cada vez mais esse desejo, ele é não dito, né? Ele é interdito. Você continua desejando, você continua fazendo, mas você não pode falar sobre isso. Junto com isso, a gente vem de uma crise de gerações. Assim. Eu sou de uma geração em que a repressão dos meus pais era gigantesca, né? Eles não podiam nada, e em função disso, eles agora acham, e eu, consequentemente, acho que a geração seguinte pode tudo. Então, não tem um equilíbrio entre o que eu posso e o que eu desejo. Né? Ou eu posso tudo e desejo tudo, ou eu não posso nada e o desejo fica reprimido. Isso vai trazer ansiedade o tempo todo. Eu acho que a gente precisa dialogar mais, a gente precisa falar mais do que a gente sente. E aí é a psicologia mesmo que tem que ajudar. É ela que tem que criar esses espaços, não só espaços de psicoterapia individual, né, mas espaços coletivos de discussão do afeto, né, de circulação do afeto, de aprender, inclusive, limite. A gente não sabe mais sofrer, né? Por que a gente tem uma alta tão grande de feminicídios? Porque a gente não pode falar não mais, o outro não aceita esse não. E aí a criança recebe o primeiro não, sofre, você dá um antidepressivo porque ela está sofrendo. A gente precisa reaprender a lidar com sentimentos. Enquanto isso não acontecer, a ansiedade vai pipocar mesmo, né? Vai ser um grande problema para nós. Como a gente pode explicar para o leigo? Eu faço esse podcast chegar para as pessoas, alunos de psicologia, colegas, pessoal da psicanálise, que são os meus colegas de trabalho, mas também para pessoas que são leigas, que são interessadas no assunto. Como explicar para ele, Lacan, no sentido de o amor é pela falta? Então, eu acho que essa é a grande questão da psicanálise como um todo, né? Qualquer psicanalista ele vai falar disso de alguma forma. Se eu tenho tudo o que eu desejo, eu vou buscar o quê? Nada me falta. Então, assim, o outro não significa para mim, né? O objeto não é objeto para mim, porque eu não preciso. Então, eu só consigo realmente entender o amor quando eu entendo que eu não posso tudo, que me falta alguma coisa, que eu sou incompleto e que eu tenho que buscar aquilo que me completa. É isso que me movimenta. Então, é isso que me faz me relacionar com o outro, é isso que me faz estudar, é isso que me faz trabalhar. É sempre a tentativa de me completar, de ter a satisfação de que eu posso tudo. Ainda que eu saiba que eu nunca vou poder tudo. Né? Porque o dia que eu achar que eu posso tudo, acabou a possibilidade de viver. Né? Eu parei ali, eu já tenho tudo, eu não preciso ir para frente mais. Então, eu acho que o amor e todas as outras coisas na nossa vida são em função da gente entender que a gente não pode ter tudo que a gente quer, mas que a gente tem que buscar. A gente não pode ficar parado, entendendo que a gente não tem e pronto. Né? Interessante, você colocou que essa incompletude é boa.
Sim. Não é o para que nos ser movimenta. angustiante, né? Pode ser boa, né? Sim. Segundo Pode Freud, ser. é o que nos movimenta, né? Eu aprendo por quê? Porque aquele conhecimento que eu tenho, que me parecia satisfatório, não explica aquela situação nova que surgiu. E isso me incomoda. Eu quero explicar. Então, eu entendo que eu não posso tudo, mas eu quero poder. E eu vou atrás, até eu aprender aquele conhecimento novo. Então, isso me movimenta a vida toda, né? A depressão é a ausência disso, é quando você não deseja. Ou você acha que o problema é tão grande que você não tem mais força para desejar, ou então você acha que você já tem tudo que você quer, e aí nada te mobiliza mais. Vou ficar por aqui na minha cama, posição fetal, que está resolvido, né? Nada mais vale a pena, né? E eu acho que a falta é um conceito, talvez o conceito mais importante da psicanálise, mais até do que o inconsciente. É interessante Porque esse é ele lado, que me assim, não tinha mobiliza. pensado por esse prisma que é o lado bom. É bom sentir falta, essa É inquietude, necessário. essa chama, essa inquietação é positiva, né? Sim, ela me movimenta, ela me faz viver, né? Pessoal, assim, eu vou fazer uma pergunta que me mandaram aqui, o Arley mandou. Simone, quais são os principais desafios que você encontra em consultório hoje em dia? Vou cometer uma inconfidência, mas é algo público, que a Simone é a terapeuta do meu filho, do Rafa. A gente estava falando do Rafa. Lindo. Rafa tem 8 aninhos. Eu acho tão importante essa questão da fala, já crescer uma pessoa, a gente brinca com essa expressão, né, com a terapia em dia, porque já vai sendo realmente estimulado a falar, a colocar as emoções nesse lugar de fala, de poder não se sentir o tempo todo jogando isso para o inconsciente, e isso vai somatizar lá no futuro. A simbolizar, né? Que é o que o Lacan Simbolizar, fala. A gente precisa falar para simbolizar, para E assim, ressignificar. você tem muita experiência com criança. Sim. Você também atende todos os públicos, né? Adulto e tudo mais. Atendo. A minha proximidade com criança vem muito da minha inserção na educação, né? Eu trabalhei com educação a vida inteira, eu tive escola infantil, eu fui dar aula nos cursos de licenciatura, então a criança sempre foi meu xodó, assim. Então, eu atendo todos os públicos, mas eu gosto muito de atender E o criança. Rafa adora. Ele fala assim, hoje é dia de Simone, hoje é dia de Simone. Assim, ele detesta acordar cedo. Ele chega lá com a cara amassada, toda. Eu falei, vamos, não, que eu falo, não é para Simone. Ele dá um sorriso e vai, e ele volta bem. Então, eu fico gosto muito muito de feliz atendê-lo. que você está cuidando do Rafa nesse sentido. E o que você tem mais encontrado, então, respondendo a pergunta do Arley aqui, hoje em dia no consultório? De obstáculo, de dificuldade, eu acho que a grande questão, o grande dilema do consultório hoje é competir com um diagnóstico fácil, um diagnóstico facilmente alcançável, porque o médico, muitas vezes, ele dá o diagnóstico, não até porque aquele diagnóstico é viável, mas porque para conseguir um professor de apoio para a criança, ele precisa do diagnóstico, né? Então, às vezes, sem uma avaliação mais profunda, entendendo que para a criança vai ser melhor porque ela vai ter o professor de apoio, e isso traz consequências, né? O próprio Google, já tive muitas mães que chegam e falam assim, aqui, eu queria que você avaliasse meu filho para mim, eu acho que ele é autista, porque ele tem essa e essa característica, né? E não é assim que se avalia uma questão de personalidade, né? Não é porque tem essa e essa característica. Existem pais que ficam desapontados por você falar que o filho não tem TDAH, por exemplo? No consultório existe de tudo. Existe. Tem casos, assim, que já tem uma... Eu acho que a gente precisa compreender os pais também, né? É uma dor para o pai o seu filho não ser aquele modelo que você esperava, não se adequar socialmente, né? Do jeito que você queria. Então, às vezes, é mais fácil ter um diagnóstico e falar, não, mas então é porque tem isso aqui, né? Não é culpa minha, não é culpa dele. Então, tem, sim, pais que ficam desapontados. Assim como tem pais que ficam desesperados quando tem o diagnóstico. Né? Então, assim, eu acho que o nosso desafio hoje é enfrentar o diagnóstico, é entender que o diagnóstico ele é um instrumento para nós, ele não é o fim da análise. Né? Eu não estou ali para saber o que eu tenho, eu estou ali para ser feliz. As pessoas ficam muito ávidas pelo diagnóstico. Sim, né? A gente eu sei que eu formei na psicanálise em outubro do ano passado, e eu bati o olho nos primeiros pacientes que chegavam lá, querendo carimbá-los. TDAH. Bipolaridade. Aí eu falei, gente, isso não me vale tanto, né? Muda, a escuta, né? é muito mais importante do que o carimbo. Lógico, se você tendenciar o seu manejo para tal situação, é melhor. Isso. O diagnóstico é importante para nós, né? Ele não é importante para o cliente. E o cliente chega buscando, às vezes chega com 3 diagnósticos diferentes. Não sei o que você né? tem. Vamos não é saber o que você tem que vai resolver. Junto. Então, acho que talvez esse seja o maior desafio. Quando eu formei, o grande desafio era ser psicólogo, né? Porque
Ninguém fazia terapia era para doido, então se você precisava, você ia escondido. Então você custava deslanchar. Até hoje tem esse estigma, você percebe? Não tem, e hoje é muito pelo contrário, as pessoas entenderam que elas precisam. A resistência não é porque psicólogo é para doido, a resistência é porque eu não dou conta de enfrentar o meu sofrimento, então eu acho difícil entrar em terapia. Mas não tem, tanto que você abre um consultório hoje, uma semana você já tem cliente, um mês você já está lotado. Né? Não tem mais esse estigma. Eu acho que o grande problema hoje é competir com os diagnósticos. Porque você tem que desmistificar. Eu recebi uma pessoa outro dia, uma adolescente, que veio com diagnóstico TDAH. Ela veio destruída por causa desse diagnóstico. Aí eu sentei com ela e falei aqui, vamos ver, você sabe o que é? Vamos ver o que é TDAH. Vamos abrir o Google, né? O que é TDAH? Né? O que isso muda na sua vida? E aí, na segunda sessão, ela já começou a trabalhar o que de fato importava, porque o diagnóstico não fazia diferença para ela. Ela é maior do que o diagnóstico, né? Sim. A pessoa o eu tem que estar maior do que o diagnóstico. Sim, né? Ela está lá para ser feliz, né? Se ela é TDAH, se ela é autista, se ela é neurótica, o que ela for, ela tem que ser feliz. Eu tenho uma paciente que ela tem o TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Veio de um psiquiatra, assim, ela, drgoogle.com.br, com ChatGPT limitada SA. E ela vem estudando fármacos, fazendo manejos e tal. E ela fez uma pergunta muito interessante para mim, que é, eu queria voltar a ser eu, quando é que eu vou voltar a ser eu? Eu falei assim, mas você é você. Você não deixou de ser você por estar passando por um transtorno de... E ela tomou um susto quando eu falei isso com ela, assim, caramba, eu sou eu então? Eu falei, porque o diagnóstico vira um escudo, né? Vira um escudo. personagem. E aí você não vai onde realmente você precisa ir, que é aquilo que te provoca dor, né? Que é aquilo que está impedindo que você vá para frente, que é a função da terapia, né? Seja qual for a abordagem, a função da terapia é te fazer feliz, é te levar a descobrir o caminho da felicidade. E como que o terapeuta faz quando ele percebe que o seu paciente está evitando chegar nesse lugar? Olha, eu acho que aí eu tenho que te responder com a minha abordagem, que é a psicanálise. Você tem que, na fala dele, devolver para ele aquilo que ele está te dizendo e não está vendo. Porque quando você consegue fazer isso, uma interpretação que de fato venha do que ele traz, ele pode até negar na hora, mas a interpretação entrou e fez sentido para ele. Né? E aí ele começa a se dar conta de que foi ele que falou aquilo, né? Então não tem muito como negar. É irrefutável, né? A fala veio dele, né? Por isso que eu sempre falo, assim, quando eu estou orientando estágio, nunca traga uma fala para o seu cliente que não tenha vindo dele. Você pode até enxergar, mas isso você só devolve quando vem dele. Porque aí é onde a interpretação tem que fazer sentido. Quando ele vê isso, ele ressignifica. Fazê-lo pensar. Caramba, falei isso mesmo? Falei? Falou e aí... Às vezes ele nega mesmo, que incomoda, e fala, você está doida? Não é isso não, mas ele falou e ele ouviu o que ele falou e aí ele vai trabalhar com aquilo. A psicanálise serve para a gente tratar urgências? Casos de urgências? Olha, tem essa discussão antiga, né? Porque assim, você vai para terapia, você estabelece um prazo, terapia breve, né? E sai dali com o problema resolvido. O que acontece com a psicanálise é que o objetivo é mais amplo. Então, assim, dá para tratar urgência? Dá, porque às vezes com uma sessão a pessoa já sai melhor. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela chegou, chorou, não falou nada. No final da sessão ela falou, nossa, eu tô saindo aliviada. Ótimo, né? Porque ela precisava chorar, né? Então, assim, às vezes uma sessão já faz diferença. Então, assim, acho que dá, sim, para tratar a urgência. O que eu percebo, quando eu olho psicanaliticamente para o outro, é que a urgência é só o sintoma. E eu preciso trabalhar o que está por trás, porque senão aquela urgência passa e aparece outra. Né? Então, talvez por isso a análise se estenda, porque quando você está bom, né, você vai quando você está mal, mas quando você está bom é que de fato faz diferença você estar em análise. De fato você trabalha o que precisa trabalhar. E aí você vai ficando, até a hora que a gente percebe que você não precisa mais estar ali, né? E aí a gente começa a trabalhar para que você entenda que você não precisa mais estar ali. Uma pergunta aqui do Gilmar, lá da SPPL, falou... Na sua opinião, Simone, o que não pode faltar na formação de um bom analista? É o tripé, né? Não tem jeito, assim, para ser um bom analista você tem que estudar, você tem que conhecer teorias, você tem que se tratar. Não dá para fazer análise, eu acho que não é só análise, não dá para ser psicólogo do outro se você não trabalha os seus problemas. Então você precisa fazer análise, né? E você precisa de supervisão, porque ninguém nasce psicanalista, né? Você se torna, você precisa ir para a prática e aí a situação surge, você não sabe direito o que fazer com ela, você vai discutir com outras pessoas que já passaram por situações semelhantes. Então, você precisa ter supervisão, você precisa estudar e você precisa fazer análise. O estudo
É para sempre, né? Sim. Eu acho que em qualquer área, a gente fala que é na nossa, mas em qualquer área. O mundo está mudando tanto, não dá para você falar, formei nisso e parei. Precisa estudar, né, o tempo todo. Eu faço isso até hoje, eu tenho 30 anos de experiência em consultório. Até hoje surge cliente que eu falo, não, vou ter que ler de novo, porque eu não sei o que eu faço nessa situação. É para sempre. Falar em 30 anos de consultório, nesse momento surgiu uma série avassaladora na Netflix, Adolescência. Muito boa, por sinal. Que é uma série que tem mexido muito com esse diálogo dos pais e filhos, dos grupos de pais de escola e tudo mais. Como que você, enquanto profissional, enxergou essa série nesse mundo atual? Então, eu acho que o grande sucesso da série é porque ela não é uma série sobre um crime, né? Ela é uma série sobre as nossas dificuldades relacionais, que são gritantes na atualidade, né? Assim, você vê ali um pai que vem de uma história dificílima e que ele tenta não reproduzir isso com o filho e que ele acaba reproduzindo simbolicamente, né? Porque ele não consegue conversar, ele não consegue ouvir esse filho, né? Você vê o reflexo de uma sociedade carregada de misoginia, porque não é só a menina que morreu e que tinha sido exposta, não é só ele, né, que está nesse lugar de ter raiva por não ser amado, mas é uma mãe que é muito omissa, que não tem voz, né? Então, assim, você vê reproduzido ali as questões que a gente vivencia hoje. Então, acho que por isso é tão importante e fez tanto sucesso, né? Precisamos reaprender a conversar, né, a falar do que a gente sente, para a coisa não chegar no que chegou ali. Tem umas partes muito marcantes, teve uma parte daquela série que me marcou muito, que foi... Pessoal, tem spoiler aqui, tá? Então quem não assistiu, assista porque vale a pena. Porque nós vamos contar algumas coisas importantes da série. O filho do investigador chama o pai e fala, pai, você está entendendo tudo errado. E começa a explicar para ele os significados dos emojis. E o pai vê que ele inclusive brinca, você está pagando mico. Sua linha de investigativo está toda errada. Era ela que provocava ele. Olha aqui para você ver. Essa florzinha, esse coraçãozinho roxo é uma coisa. Coraçãozinho... Eu falei, caramba, é verdade. Existe um submundo de códigos e de símbolos. Que na verdade sempre existiu. A gente fazia isso de outro jeito, né? Mas assim que hoje está mais fácil, mais acessível. Né? E assim, é muito bacana que cada personagem que você vai olhar ali, né, você consegue interpretar um monte de coisa. Então, esse filho do investigador, por exemplo, sofria bullying. Ele vai lá, né, ele consegue desvendar a questão, mas ele mesmo vem de um lugar que era muito difícil, né? Eu falo que a escola ela precisa caminhar muito. Até que o pai viu e começou a querer ficar mais próximo dele. Sim. Vamos comer uma pizza agora? Vamos. O pai entendeu, eu falei, caramba, está acontecendo aqui comigo. Sim. E eu acho que a escola peca muito nisso, né? A escola, ela talvez fosse um lugar ideal para discutir essas questões, né? Você passa muito mais tempo na escola do que fora dela. Sim. E a escola às vezes reprime, né? Às vezes pune, mas não trabalha o que precisa ser trabalhado, não leva para a discussão o que precisa ser discutido. Então, precisamos caminhar muito também na educação para construir um mundo melhor do que esse que a gente está construindo. Aquela parte também da psicóloga, acho que é o 3º episódio. São 4 episódios só e cada episódio é muito marcante. E dessa psicóloga me chamou muita atenção, tem uma hora que ela fala para ele assim, você tem noção que a menina não vai mais existir? Você tem noção da morte? Porque aparentemente parece que o menino esqueceu, né? Ele nega. Ele né? nega, Ele né? nega o fato, assim, não foi ele que fez. Né? Então, aquilo tem que ser apagado. Eu acho especial a participação daquela psicóloga, na verdade, analista, né? Ela atuou como analista. Porque o que ela faz ali? Ela está lá morrendo de medo de ser agredida por ele, mas ela olha no olho e devolve para ele o que ele precisa ouvir, né? Essa frase tá vendo? Você muito sabe forte. Que ela não volta mais? Você tem noção disso? Que isso é análise, né? Isso é ele olhar para dentro e enxergar as coisas de um outro jeito. Causa uma revolta nele, né? Sim. Mexeu ali, caramba, eu fiz isso mesmo. E aí, tanto que depois, no episódio seguinte, ele vem e assume, né? E quanto esse pai, com todas as questões, é forte para ele, né? Porque, assim, a grande questão dele não era com a sociedade, não era com... E o pai era negando, com o pai. né? O pai negando também, né? Era com o pai que ele queria ser amado, ele queria agradar esse pai. E esse pai amava, mas não conseguia disfarçar, né? Que ele não era o que ele esperava que ele fosse. Na psicóloga, na hora de ir embora, mas você gosta de mim? Ele sente também essa carência, né? Fala para mim, eu gosto, você gosta de mim? E tem um lance, me chamou muita atenção, que ela dá um sanduíche para ele, e ele não come, porque não gosta de picles com não sei o quê. E depois ele dá uma mordida. E na hora que ela pega o sanduíche que ele mordeu, ela sente um certo nojo, né? Uma repulsa, uma ânsia de vômito, porque ela entendeu humano, né? o monstro, né? Ela viu o monstro ali, na hora que ele partiu para agredi-la. Aí acho que
no estudo dela, ela entendeu. Falei, caramba, foi ele mesmo, ele que fez deliberadamente, e isso causou nela... É chocante, porque você não está vendo um criminoso, você É, está porque vendo o um menino adolescente frágil, bonitinho, de goste 13 de mim, anos, por favor, e brincando, e mas rindo, eu acho e que feliz. é aí que está a grande questão assim, dessa série, que ela está reproduzindo o que a gente tem vivido hoje. Né? Assim, a gente não tem espaço mais para falar e a gente não quer mais falar porque não quer olhar para dentro. E aí a gente está produzindo coisas que a gente nem imagina. Né? Quando explode, explode de uma vez. Se não sai pela palavra, vai sair de outro jeito. Tem que sair pela palavra. Por isso que a gente fala que, gente, a fala cura. A cura é pela palavra. Então procure terapia. Se você, eu falo muito para os homens. Homens têm mania de não falar. Eu sou homem, eu não preciso disso não. Isso é coisa, não precisa, isso é frescura e tal. E, infelizmente, às vezes a gente tem um número excessivo de autoextermínio por pessoas que não têm coragem de ligar para um brother e falar, cara, eu estou devendo 10 mil reais, me ajuda? Vamos resolver? A gente ainda tem muitas questões sociais complicadas. A do gênero é uma delas, né? Porque o homem, ele ocupa um lugar social de poder, de provedor, mas está mudando. Assim, eu tenho muitos clientes homens e que estão conseguindo lidar com essa fragilidade, porque é isso que a gente é frágil, né? A gente é falho e incompleto, frágil, né? Tem que saber lidar com isso. Freud colocava muito isso com um certo pitadinho de bom humor, né? Sim. Vamos colocar um pouco de bom humor porque na vida. Porque é isso que nos movimenta, né? É bom a gente ser assim. Só que a gente se cobra, o homem mais, mas a gente também se cobra, né? A gente precisa ser amado, a gente precisa ser reconhecido, então não pode falhar. E a gente só é amado porque o outro falha, porque ele busca na gente o que ele não tem, né? O diálogo do capítulo final do pai com a mãe é o tempo todo se perguntando, eu falhei? O que eu não fiz? O que será? E ele arrumando o ursinho como se fosse ele, né? Pedindo desculpa, filho, desculpa, falei com você e tal. É que é o que o próprio Freud fala, né? O meu Édipo, ele não fica resolvido na infância, ele vai deslizando, né, nas escolhas que eu faço depois. E é por isso que vem a culpa. Eu fiz escolhas para poupar meu filho, e ao invés de poupar, eu levei ele para um caminho que não deveria. Né? Então, parece que a culpa é do pai, mas também não é, né? Porque ele fez o que ele podia fazer naquele momento. Não tem manual para ser pai. As pessoas têm que entender, gente, que análise, terapia não é um caça às bruxas, né? Não é um apontar de dedos, só a funciona culpa porque é não sua, Só a funciona culpa é porque sua, tá acolhedor. vendo? Você errou. É justamente o contrário. É uma camada de cebola que você vai desvendando véu a véu ali para a pessoa entender de dentro para fora que ela pode ter uma vida melhor a partir desses novos conhecimentos. E que tem uma distância entre o que eu sinto e o que eu posso fazer, né? Assim, entender a regra não é não sentir, entender a regra é não fazer. Porque quando a gente aprendeu que não podia fazer, a gente achou que não podia sentir também. Então tem hora que a gente tem raiva, mas não posso ter raiva, né? Meu pai já morreu, vou ter raiva dele? Não posso ficar triste, mas né? Tem hora que ele faz coisas que me produz raiva, sim. O que eu não posso é fazer nada contra ele. Eu tenho que trabalhar essa raiva de outro jeito. Mas raiva eu vou sentir, né? E a gente aprende que não. O tal do homem não chora, né? O homem não chora. Eu tenho dó. Porque se é difícil para a mulher que pode chorar, imagina para o homem que não pode, né? Como é que não chora, gente? Você passa pelas mesmas coisas que eu passo. Você passa pelas mesmas dificuldades que eu passo. Por que você não pode chorar? Em que você é diferente de mim? Esses dias eu estava atendendo um paciente, ele falou, Cristian, eu estou com dificuldade de chorar. E eu quero chorar. É um homem, né? Eu quero ter uma catarse, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Não consigo. Sabe, quando eu falo que eu faço adaptações, né? Eu aprendi que eu preciso levar alguns recursos para o consultório que não são só para criança. A criança me ensinou isso. Então, eu tenho jogos, por exemplo, eu tenho uma caixinha mágica que eu construí para uma criança que eu atendia, com perguntas de todos os tipos. Então, tem perguntas assim, desde por que o céu é azul, e ele tem que dar uma resposta, qualquer que seja ela, até perguntas assim, qual o dia mais difícil da sua vida? Qual o maior mico que você já pagou? E aí eu descobri que o adulto, às vezes, precisa desse estímulo para falar. Então, assim, às vezes, realmente, eu não dou conta de chegar e falar, e olhar para dentro, de chorar e fazer as coisas que eu preciso falar. Eu preciso de um recurso. Então, eu jogo com o adulto também. Eu ponho o adulto para desenhar. Às vezes, eu uso técnicas que me possibilitam chegar no inconsciente dele. Impressionante como que o desenho conta, né? O desenho mostra assim, um retrato fiel do que... Não adianta tentar esconder. Não adianta tentar esconder. Eu não sei desenhar. Cara, não é artisticamente que eu estou olhando. E você pode saber desenhar perfeito, que vai sair sua personalidade ali. Vai sair. Então, é um recurso muito bom e que a gente, às vezes, só usa com criança. Né? E é bom para qualquer idade. Né? Conversar sobre o desenho de um adulto traz coisas que talvez ele nunca falaria. Verdade. Aprendendo a fazer
esses ajustes. Existe algum momento, Simone, marcante, claro, sem violar o sigilo, que você vivenciou nesses anos de consultório que te fez repensar, mudar a forma ou estudar ainda mais a forma de atuar como psicanalista? Então, estudar sempre, né? Assim, muitos casos já me levaram a ler, reler, buscar outros autores psicanalistas que eu não tinha lido ainda. Repensar a minha prática, não. Mas eu já tive casos, tenho com frequência, tive um recente, inclusive, em que esse vínculo não se formou comigo. Porque a gente está trabalhando numa relação, né? Tem que ter transferência, tem que ter contra-transferência. Então, você tem que gostar ou odiar o analista. E eu já tive casos em que isso não aconteceu. E aí eu tive que ser clara e dizer, olha, não está funcionando, não estou conseguindo te ajudar, então vou te indicar outras pessoas para você ver se acha alguém que tenha mais o seu jeito. Porque não adianta eu insistir se o vínculo não se forma. Para formar na psicanálise, pela SPPE, a gente tem que fazer 100 atendimentos. E logo nos meus primeiros, às vezes acontecia da pessoa fechar o primeiro estágio comigo, eu atender um dia, uma semana, né, outra semana, e depois assumia. Isso me dava uma dor no coração, até eu entender que talvez não era culpa minha. Poderia ser com ela. Talvez não é. Eu falei, gente, não sou eu, aí o pessoal mais sênior lá, não, calma, Cris, é normal. Às vezes ela não... rapidamente você chegou no cerne da questão, ela está com medo, ela não vai vir mais. Então, não é culpa sua não, relaxa. Às vezes não bateu, eu falei, então tem isso também, né? O santo tem que bater. Você ainda não foi meu aluno de estágio, mas quando você for, você vai escutar muito as coisas que eu falo para os meus alunos, assim. Às vezes eles ficam com medo, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, eu não falei porque eu fiquei com medo. Se é uma interpretação de algo que veio da pessoa, pode ser na primeira sessão, fale. Porque se ela não voltar, é porque não estava no momento dela. Não é porque você errou. Né? Você só devolveu o que ela trouxe. Então tem gente que vai, mas que às vezes não dá conta ainda. Tem gente que vai porque o namorado obrigou, não é porque quer. E tem gente que vai e não gosta de você, não dá certo com você. Então não é culpa sua. Sim. Isso, né? E aí eu trazia isso como uma carga pesada. Falei, nossa, eu sou incompetente, eu não sirvo para isso. Por isso que a gente tem que ter análise, né? Para levar para lá essas questões. Até entender, não, esquece isso. Vai acontecer todo dia na sua vida, vai acontecer direto. E vamos embora, tá tudo certo. Eu falei, então peraí. E eu entendi muito isso quando eu passei por essa experiência, como analisanda e não como analista. Eu fui, assim, eu tive vários analistas ao longo da vida. E teve alguns que eu fui e não gostei, não quis voltar, né? Então, assim, não era ele. Era a nossa relação que não aconteceu. Então, isso foi me mostrando que se acontecia comigo, ia acontecer com um profissional também, né? O que você aprende, Simone, para nós que estamos formando, o que a gente consegue aprender, que você já aprendeu, que os livros da faculdade não ensinam? Eu acho que os livros, eles talvez até ensinem, mas assim, o seu olhar clínico você não forma só nos livros, né? Você forma quando você pensa sobre tudo que você leu, quando você pensa em todas as discussões que você teve, né, teóricas, todas as coisas que você vivenciou ao longo da vida. Então, esse olhar, ele vai se lapidando ao longo de um processo. Você não vai ler um livro que vai te falar, olha, o olhar clínico vai te mostrar isso. Não vai. Isso você vai formando. Por isso que eu falo com o meu aluno, quando ele chega lá no 9º período, que ele já tem uma abordagem, ele já construiu um olhar ali por anos no curso. Né? Então, quando ele vai lá para o consultório atender pela primeira vez, ele já vai de um jeito. Outro dia eu tive um depoimento assim, que me deixou muito feliz, de um aluno do 5º período, que está fazendo estágio em plantão psicológico e entrevista, e ele fez a primeira entrevista. E aí falou, Simone, eu me descobri, eu fico arrepiado só de pensar, né, de ouvir a história daquela pessoa e de ver o que estava por trás daquilo ali. Então, assim, isso não tem livro que ensina. É né? verdade. Apesar de ler os livros ser necessário para você descobrir isso. Mas isso é um processo que você vai construindo ao longo da vida. Na psicologia foi muito legal. Nos primeiros períodos, eu fui fazendo as primeiras matérias e fui tendo certeza daquilo que eu não gostaria de ser. Depois, nos outros, eu fui mudando todas as minhas concepções. Falei, não, aquele negócio não é tão ruim, não. A gente vai mexendo, né? Vai. Até realmente achar a abordagem que você mais gosta ali, surgir na sua frente. Eu fui para o curso de psicologia porque eu tinha muito problema, eu queria resolver. Não resolve. Não resolve. O curso não resolve, mas mexe. Mexe. Então, tem gente que vai para o curso e não suporta ficar, porque começa a entender coisas que doem, né? Mas resolver não resolve, é a terapia mesmo, né? Eu entender que o meu cliente pode ir embora e que isso não é um problema comigo, é uma coisa. E eu aceitar é outra, porque aceitar tem a ver com a minha falta, tem a ver com as minhas questões. Eu tenho que levar lá para a minha análise e trabalhar por que isso me incomoda tanto. O Narciso acha feio que não é espelho, né? Opa, peraí, eu não sou tão perfeito assim. Como assim alguém pode essa falta doendo, né? Pode me trocar por outra pessoa que não eu? Isso é um processo que a gente vai aprendendo. Por exemplo, o silêncio.
maior problema para os meus alunos de estágio é encarar o silêncio. Que às vezes, assim, tem gente que é monossilábico, se você não ficar perguntando, não fala. Só que o espaço é dele, não é seu. E se é dele, é ele que tem que ocupar. Então, se está em silêncio, você tem que respeitar para que saia alguma coisa. Né? Mas é difícil de entender e de aceitar isso. É difícil entender que a gente não tem que responder tudo. Tem pergunta que ele está fazendo para ele. A resposta está lá, não está comigo. Né? Ele faz a pergunta, se você segurar um pouquinho, ele vai descer mais uma camada daquela pergunta e você está na ânsia de... No meu primeiro estágio, meu primeiro estágio, a minha primeira vivência de atendimento foi com você. Quando a gente foi atender uma colega lá em uma simulação, Simone fez uma simulação em sala de aula, criou uma história hipotética e colocou eu e o Geraldo para a gente poder atender. E eu fiquei assim... E eu peguei, acho que eu nem deixei o Geraldo falar. E foi muito interessante que o negócio era com a mãe e eu estava focado na avó. E a Simone, você esqueceu de olhar para a mãe. Eu falei, nossa, é verdade. Eu não dormi aquela noite. Eu falei, caramba, como que isso estava gritando ali e tal. Mas até te mandei uma mensagem, Simone, obrigado pela experiência e tal. E logo depois, assim, um mês depois, eu fui atender no estágio. Então foi a primeira vez que eu atendi mesmo, assim, formalmente, num set analítico. Na psicanálise tem o divã e tudo mais. Eu falei, caramba... Aquela frasezinha que eu adoro, né? Fale um pouco mais sobre isso, que eu fiquei treinando, né? Os 4 anos. Fale um pouco mais sobre isso. E eu falei igual o lavadeiro que perde o sabão. Mas falei, e falei, e falei. Depois que a pessoa foi embora, eu falei, gente, a gente tem que fazer uma ficha, né? Como é que foi o estágio, desenvolvimento, como é que o paciente chegou. Eu não lembrava de nada. Eu falei, gente, acho que eu não deixei ela falar, não. Lógico que ela não voltou para mim. Lógico, porque... Acho que o espaço era dela, né? Mas você precisava passar por isso também para entender. Precisava passar por isso. Né? E é isso que às vezes eu não via nos livros. Assim. Por mais que estava no livro, eu precisei da prática de cometer esse equívoco para poder entender. Falei, caramba, eu tenho que transformar essa ânsia minha em escuta. E entender essa falta, porque você fala sem parar, porque você quer dar conta do caso, você não quer falhar, né? Não quero falhar, e aí o que acontece? Calma, igual... vai dar certo, peraí, vou te falar um negócio, tem que fazer... É igual o pai lá do adolescência, né? Ele não quer falhar e aí ele falha porque não quer falhar, né? Eu tenho um exemplo, assim, que eu acho maravilhoso da minha época de estudante. Eu tinha um professor psicanalista daquele, né, roxo. E a gente estava estudando Lacan, que é dificílimo ler Lacan. Nós passamos um semestre inteiro só lendo a introdução de um seminário de Lacan, porque a gente não entende o que Lacan escreve, né? Mas eu gosto muito das coisas que Lacan traz. E aí a gente estava discutindo sobre o tempo lógico. E aí esse professor contou um caso que ele tinha vivido no consultório. Ele trabalhava com tempo lógico, ele explicava para os pacientes como é que funcionava e tal, né? Tudo bem. E aí um dia ele estava atendendo uma pessoa e ele tinha um compromisso. E esse compromisso, assim, estava em cima da hora, não ia dar tempo dele, né, estender a sessão até onde precisava e tal. E aí ele interrompeu a sessão, né? A pessoa foi embora e ele foi para o compromisso. E Lacan tem um pouco disso, né? A sessão de Lacan é meio atemporal, né? A ideia do tempo lógico é essa, assim, é de que a sessão ela tem que ter a duração necessária, não a duração de relógio. Então, assim, se o meu cliente estiver estendendo mais do que precisa, eu vou interromper. Se ele estiver deixando para falar o que importa no final, eu tenho que ter uma ação ali, né? O tempo, ele não é cronometrado, ele é o tempo do significado da sessão. E aí ele interrompeu a sessão e foi embora, né? Foi para o compromisso dele. E aí chega a sessão seguinte, aquele paciente vem e fala assim, eu sei exatamente por que você interrompeu. Eu estava falando sobre isso, que significa aquilo. E fez uma sessão que ele nunca tinha feito. Então, assim, essa ideia é muito legal, porque, assim, tudo o que acontece ali é simbólico. Né? Ele interrompeu por uma questão dele. Mas o outro levou para casa e falou, não, se ele interrompeu, tem alguma coisa aqui. E trouxe coisas que ele nunca tinha trazido. Então, assim, a gente tem que ir treinando esse olhar, né? Assim, o que acontece ali é que importa. À luz de tudo que a gente estuda, mas é ali que importa. O significado está ali nele, não em mim, né? Eu vejo muito lá, eu estou dando aula na SPPE agora de psicanálise. E ontem mesmo estava dando aula para uma turma nova assim, eles já estão no meio de curso, já começando a fazer estágio. Esse estágio dos 100 atendimentos que tem que fazer. E como eu estava só substituindo um professor... Eu perguntei assim, seu nome, por que você escolheu a psicanálise? Todo mundo com o mesmo discurso. Eu sou fulano de tal, moro em Sete Lagoas há tanto tempo e escolhi a psicanálise para poder fazer um autoconhecimento, um mergulho em mim mesmo. Tá bom. Número 2, fulano, autoconhecimento. No 3, no 4, no 5, no 6. Aí eu falei, gente, peraí, vocês não vão clinicar, não? Não. Aí uma lá falou, não, eu vou, mas eu vou atender 2 anos de graça. Eu falei, gente, que medo é esse? Não, porque eu acho que eu não estou pronta, eu vou clinicar, mas eu vou estudar depois, fazer
uma pós-graduação, vou estudar. Eu falei, gente, eles estão usando o mecanismo de defesa de Freud para poder postergar o tete-a-tete. E o medo do silêncio, e o medo de me dar um branco, e o medo de não ter uma pergunta pronta, e o medo de não saber responder uma interpretação do sonho, o que eu faço? E eu queria que você desse um recado para essa turminha lá, para essa galera que está adiando esse sonho de poder ajudar tanta gente com essa busca de uma perfeição que não existe. Pois é, eu acho que a primeira coisa é que a gente não estuda para se conhecer, né? Então, mas quando a gente está falando de uma perspectiva psicanalítica, a psicanálise diz que tem uma parte de mim que é muito presente, muito visível para o outro, mas que eu não vejo, que é o inconsciente. Então, estudar não vai me fazer enxergar o meu inconsciente, né? Não é isso que vai fazer eu me conhecer. Eu não faço curso para isso. Para isso eu vou para análise, para isso eu vou fazer terapia, né? Então, se a questão assim de não poder falhar, né, de ter que ser perfeito é tão premente, talvez esteja faltando esse pé do tripé, né? Vai levar suas angústias para análise, vai entender lá que a gente falha mesmo, que está tudo bem falhar, né? E olha o curso no outro viés. O curso é para te formar, para ajudar o outro, não é para você se conhecer, né? Então, assim, vai se conhecer na análise e aí começa a atender e levar esses medos para análise. É o que eu falo todo dia com meus alunos, né? A primeira coisa que eu pergunto no 9º período é: quem aqui não está fazendo terapia? Porque se não tiver, vai fazer, não dá conta. Não, né? Dá conta. Não dá conta. É imprescindível assim, fazer. Acho que vocês precisam ir para análise e tentar trabalhar esse medo lá. Porque dá medo mesmo, né? Você sai profissional, você quer sair fazendo correto, mas o correto é exatamente dar esse espaço para o outro, né? Mandar essa turma assistir Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é uma série de médicos, e eles erram pra cacete lá no início, e mata a gente e tal, não sei o quê, mas depois se tornam grandes médicos. E a gente também, eu contei pra eles o caso do meu primeiro atendimento, eles disseram: "Nossa, você fez isso?" E foi assim, o maior mico que eu já paguei, e foi ótimo, porque eu entendi, falei, cara, o estágio é pra isso, gente. Assim, importante a gente entender também que não tem garantia na nossa mão. Então, você podia ter ouvido o tempo todo e essa pessoa ir embora e não voltar, porque você não falou nada. Eu já escutei vários clientes falando assim: olha, eu não gosto de psicanálise não, porque a gente chega lá e a pessoa não fala nada, né? Que é uma ilusão também. Mas, assim, não está na sua mão, né? Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer ali. Leva depois para a supervisão sua questão. Eu vejo você falando cliente, eu falo paciente, tem gente que fala analisando. Tem certo e errado? Como é que funciona isso? Por que eu falo cliente? Na minha época, essa era uma discussão grande, na época que eu formei. Então, assim, como era mais acirrada essa briga entre psicologia e psicanálise, marcou-se um espaço aí, né? A análise, ela se via muito como um espaço, inclusive comercial, né? De que você está ali prestando um serviço, você vai receber. Então, você tem um cliente, você não tem um paciente. O paciente estava muito ligado à questão médica, da doença, e a análise queria se desvincular disso. Então, por isso eu falo cliente. Mas acho que hoje essa discussão nem é tão grande mais, né? Assim, é só para marcar uma diferença mesmo, porque o tratamento com psicanálise é diferente, por exemplo, do tratamento com TCC. Então, quando você usa esses termos, você está dizendo: eu sou psicanalista. Mas acho que essa discussão nem é forte mais. Entendi. Quais foram ou qual foi a maior bobagem que você já ouviu relacionada à psicanálise? Deixa eu pensar que tem muitas ou que tem uma aí que toca mais? É porque, assim, é claro que quem não conhece sempre vai falar alguma coisa assim, mas nunca teve, acho que nada gritante, não, nada que eu não conseguisse reverter ali. Eu acho que talvez a grande questão é essa coisa da gente achar que vai fazer psicanálise para se conhecer. Isso é um mito, mas é um mito muito presente, né? E que é um mito mesmo, porque ninguém se conhece estudando psicanálise, né? Você se conhece indo para terapia. É lá onde você trabalha as suas questões, as suas faltas, as suas dores, né? Aquilo que você não vê em você. Não é lendo um livro que você vai fazer isso, né? Principalmente um livro técnico. Mas, assim, bobagem mesmo. Teve até um livro, Que Bobagem, da Pasternak. Não sei se é Cristina Pasternak, alguma coisa assim. Que até o Christian Dunker combateu veementemente, que ela falou que a psicanálise não tem metodologia científica. E ela comparou, botou no mesmo viés, como se fosse astrologia e tudo mais. O livro dela chama Que Bobagem, falando... A essa altura falar isso realmente falar isso lá no início, quando eu estava estudando, que era briga, né, forte, você ainda tinha que argumentar, mas falar isso hoje não vale nem o argumento, todo né? o descritivo, toda a parte
publicada, todos os livros e artigos Com que estão por toda a aí, né? mudança que a própria ciência já fez, de entender que ciência nenhuma dá conta de tudo. Ele faz um recorte da realidade, ele não traz a verdade. A ciência muda, né? Então, se você pegar nutrição, por exemplo, essa mudança é constante. O ovo, né? O ovo está em alta, o ovo Alguns está anos em atrás baixo. eu tinha que comer um ovo por semana. Agora tem gente que come 40 por dia, né? Então, assim, a ciência, ela também falha, né? Então, assim, não tem essa coisa, é científico se for verdade absoluta, e a psicanálise trabalha com o subjetivo. É o subjetivo, mas tá ali, ó, esfregando na sua cara o tempo todo. Você não vê em você, mas no outro você vê. Verdade. Simone, se você pudesse voltar no tempo e falasse com a Simone, estagiária, igual eu cometi o primeiro equívoco lá, o que você falaria para você? Eu ia falar para eu ir para análise mais cedo. Porque eu fui para análise já atendendo praticamente, assim, no final do curso. E aí você vai para o consultório com mais medo mesmo, né? Com mais insegurança, achando que você não vai saber fazer, né? É relacional, e relacionar é uma coisa difícil. Então eu falaria assim, Simone, vai se tratar primeiro, antes, né? Talvez tenha sido... Eu teria feito essa mudança no meu percurso. E qual recado você daria para quem está começando agora numa clínica ou formando seus alunos lá do 9º, 10º período? Que recado que a professora Simone dá para eles? Bom, eu dou vários recados. Eu faço isso todo dia, né, dando aula no estágio. Eu acho que a primeira coisa tem que se tratar mesmo, né? Não, isso não é chavão, né? Não é uma máxima só para a gente ter cliente, não é. Você vai mexer com dores do outro que muitas vezes você tem e nem reconhece em você. Então, se você não se trata, você começa a se misturar com a pessoa que está ali e aí a coisa vai, né, piorar ao invés de melhorar. Uma outra questão é a supervisão. Supervisão é fundamental. Assim, supervisão me salvou em muitas situações, porque se você tá... Não é que você vai, né, ter uma muleta, né? Na hora que você está ali com o cliente, é você com o cliente. Mas às vezes acontece uma coisa ali que você não sabe o que fazer com ela, que o livro não vai te ensinar, e você precisa discutir isso com alguém que tenha mais experiência. Então, a supervisão, assim, formou, continua fazendo supervisão por um tempo, né, até você estar mais seguro. Saiu da supervisão, está atendendo há muito tempo, te incomodou alguma coisa, volta, né, vai estudar de novo, vai conversar com alguém outra vez. É um percurso de aprendizagem a vida toda, para a vida toda isso aí. Sabe onde eu vi a importância dessa supervisão? Naquela série Sessão de Terapia. Na primeira temporada tem o Theo e rola uma transferência significativa lá com a Júlia, com o Theo, que é Maria Fernanda Cândido e tal, e ele acha que não está contra transferindo, mas ele acaba tendo problema no casamento e ele procura a Dora. A Dora é a supervisora dele. Uhum. E os embates dele com a Dora são fenomenais, porque ele vai levando casos para Dora e a Dora vai cutucando ele de tal maneira que parece que sem ela ele não conseguiria andar mais. Uhum. Isso está muito bem ilustrado ali na série. E também tem o Selton Mello, já nas últimas temporadas, com o Santoro, o Rodrigo Santoro, e tem uma hora que o Santoro faz de maneira brilhante, assim. Você gosta de atender ainda? O cara toma um susto, responde de qualquer jeito, tá? Passa um pouquinho. Você gosta de atender? Você já me perguntou isso? Eu falei, já, mas você não me respondeu. Eu falo isso para os meus clientes, para os meus alunos, assim, o que o cliente fala para você no consultório é sempre intencional. Às vezes ele não sabe que tem a intenção, mas ele está te dando um recado. Então, assim, o seu olhar clínico tem que entender o que está por trás daquilo ali. Porque ele está te mostrando, às vezes você que não vê. Né? Nada acontece por acaso. Você não chega lá com raiva à toa, você não chega lá feliz à toa, você não chega lá com um discurso pronto à toa, você está mandando um recado. E ele tem que ser entendido para ser devolvido. Né? O olhar, é importante a gente falar sobre isso, o olhar do psicanalista, do analista, ele é muito maior, a tal da atenção flutuante, né? Uhum. Não é só o que se fala, né? A gente não está pensando só na palavra, a gente está olhando o manejo, olhando... É o não dito muito mais do que o que é dito. É o atraso, é a higiene da pessoa, é a marcha, se ela está bem cognitivamente falando, se ela está... É como ela só fala, tem memória. Né? O Freud está aí falando brilhantemente do discurso denegatório. Assim, eu estou negando 2 vezes, eu estou afirmando. Né? E a gente já começa, não é isso. Então né? Então é. Então é ler mesmo qual é o fio que vai ligando tudo que aparece ali, porque tem um fio. Se você prestar atenção, você vai enxergar. A primeira coisa que é dita tem relação com a última. Como é que você conduz, Simone, o primeiro atendimento? Chegou um adulto lá, uma pessoa que nunca fez psicanálise, tem 30 anos... e estou a fim de fazer porque me falaram que é bom fazer e tal.
esse primeiro atendimento, o que ele tem assim de diferente em termos de deixá-lo mais confortável com esse novo processo? Eu acho que algumas coisas, assim. Primeiro, eu preciso entender bem em que contexto ele chega, né? Porque esse discurso é muito presente, assim, eu vim porque me falaram que é bom, eu vim porque meu namorado exigiu, eu vim porque minha mãe mandou, mas você não vai se você não quiser, né? Você pode até ir, mas se você não quiser, você nunca vai entrar em terapia, você fica só passando o tempo lá. Então, é entender, é fazer a pessoa refletir um pouco, assim, o que é que de fato te traz aqui? A queixa, ele diz, mas qual é a demanda dele ali? Então, isso é uma coisa, é mais tentar captar mesmo, assim, o que está ali, né, justificando essa vinda. Além disso, eu preciso explicar para ele, né, como você disse, não é todo mundo que sabe o que é análise, né, como não é todo mundo que sabe o que é fazer terapia, então eu tenho que explicar como é que funciona, estabelecer um contrato verbal com ele ali do que pode, do que não pode, reforçar que esse espaço é um espaço dele, que ali não tem condenação, ali não tem julgamento, né? Então o que ele tiver que trazer vai ser trabalhado ali e vai ficar ali, só vai sair dali se ele levar. Então acho que essas coisas não podem faltar. Num contrato mesmo, assim, verbal, mas num contrato, né? Para depois não acontecer alguma coisa que ele vai falar, mas você não me avisou. Você não me contou, né? Isso é muito importante. E Simone, você, em alguma situação assim de análise com uma pessoa, você já teve assim medo? Você é mulher, atende homens, já teve pessoas em surtos ou atos possivelmente violentos, ou já lidou com sei lá, é raro acontecer o perverso ir na análise, mas você já percebeu traços de perversão? Como é que funciona isso Eu para já você? tive algumas estruturas, assim, que muito gritantes, assim, facilmente identificáveis. Mas eu nunca tive a experiência de atender alguém que estava agressivo comigo. Eu não sei se porque a gente vai conseguindo perceber isso e vai trabalhando para que não chegue nesse ponto, ou se porque realmente eu dei sorte e nunca aconteceu. Então, eu nunca tive medo no consultório, nunca. O povo ainda fala assim, é perigoso você sair daqui às vezes à noite, porque eu até entendi que até às 10 da noite. Nem falar assim, quem está aí, né, para entrar, nunca passei por nenhuma situação que me deixasse com medo. O que não significa que não existe. Claro, né? claro. Já vivi isso muito no Você estágio. já deve ter uma tarimba também, né, de sentir a pessoa. A gente vai trabalhando, né? Se a gente vê que a agressividade, assim, você está ali exatamente para simbolizar isso, né? Agora, já tive experiências no estágio, assim, de orientar alunos com medo, alunas principalmente com medo, e aí de ter que ir orientando, olha, como é que você vai conduzir, né? Se você vê que você está em risco, realmente você não vai atender. Mas, assim, nunca chegou em extremos, não. Acho que o caso mais extremo que já aconteceu foi de um adolescente atendido por alunas minhas e que ele falava da estrutura muito abertamente, assim. Então, ele falava assim, porque aquele menino na porta da minha escola, eu fico me enxergando, matando e tirando os órgãos dele. E elas chegavam lá apavoradas. E eu falava, gente, se ele está falando, isso é o maior sinal de que ele não está fazendo, né? Que bom que ele está conseguindo falar isso aqui. Mas você tem que ir conduzindo mesmo, né? Para ele não achar que aquele espaço ele pode fazer o que ele quer. Então, tem hora que você tem que colocar limite, tem hora que você tem que, não, nós não vamos fazer isso, não é aqui, não é o lugar, para impedir que chegue nesse ponto. Sim. Pensando, não no diagnóstico, acho que isso também não é o mais importante, mas o personagem da série, Adolescência, ele tem sentimentos. Sim. Ele não está enquadrado muito na psicopatia ali, não, né? Eu costumo dizer assim, que o sintoma ele não me fala da estrutura. O que me fala da estrutura é como eu lido com o sintoma. Ele faz aquilo em função de um sofrimento explícito e presente o tempo todo. Então, me parece muito mais uma neurose, onde a dor da falta foi tão grande. Explodiu, né? Explodiu e o sintoma foi, vou apagar, né? A culpa está tão presente que ele apaga. Não fiz, né? Não matei, não fui eu. Então, me parece muito mais uma neurose. Tanto é que o último capítulo, quando ele liga para o pai e fala que vai mudar o... É a lei, o pai é a lei para ele. Né? Falou, e caramba, aí, assim, não está suportando o peso, né? Ele liga para a lei e fala, pai, desculpa. Inclusive, ele assusta que tem mais gente lá, né? Porque ele ligou para o caminhão, né? Ele ligou para o telefone do caminhão e não ligou para o telefone da casa. Essa figura do pai é muito importante ali, né? Porque, assim, ele escolheu o pai para ser o representante dele, né? E a projeção que o pai faz, né? Porque o pai vem de uma história difícil e vai criar um filho e tenta fazer desse filho uma figura perfeita, mas diferente do que o pai fez com ele, né? Então, é uma relação realmente que vale a pena assistir e reassistir para analisar. Você falou rapidamente no passado aí, olha para você ver, eu falei que passa rápido, estamos terminando, tá vendo? Como é que voa? Se deixar, a gente fica aqui... É bom bater papo, é sempre muito... Conversar é bom, né? É muito bom. Falar faz bem, né? Existe
o estudo do Freud. Freud é muito ligado à mitologia grega, né? Sim. Tem o Édipo, tem o Narciso, tem o Eros, tem o Thanos, né? Tem a questão da pulsão de vida, pulsão de morte. E tem a parte do Édipo que, assim, pode ser achismo meu, porque eu ainda estou engateando, mas quando a gente vai no Édipo, a gente acha tanta coisa. Quando a gente cutuca ali nessa relação, né, de pai e mãe. Para explicar para o leigo, agora você está falando agora com os pais. Tá. Eu estou atendendo, por exemplo, um casal que, na verdade, só vem a esposa falar comigo que o pai chega em casa, esse é o cenário, o pai chega em casa cansado, trabalha pra caramba, o filho de 6, 7 anos dorme com a mãe e o pai não tem forças, diz o pai, de levar o filho para a cama. E deixa o filho dormindo com a mãe e o pai dorme na cama do filho. Eu falei, caramba, tá tudo errado. Deu pulo na cadeira, né? Aí ela falou, por quê? Aí eu falei, olha, o pai tem que exercer o processo da castração e tal. Como explicar isso pro leigo, esse processo fundamental? Eu acho que a primeira questão, Christian, é que não adianta explicar isso pro pai, pra mãe, pro filho. Você explica isso pro aluno que vai trabalhar com isso. Explicar é da razão. Não é explicar. Eu senti na pele, gente. Eu acho que você tem que devolver de acordo com o que ele te traz. E só assim faz sentido para ele. Né? Então, é tentar descobrir junto com ele o que é que se ganha e o que é que se perde com esse menino dormindo ali. Porque não é uma questão só do pai. É uma questão do pai que vai, é uma questão da mãe que possibilita que o pai vá, é uma questão do filho que está confortável ali. Né? Então, assim, é tentar, por meio da fala sobre a rotina dela, e devolvendo para ela os problemas que isso traz. Mas por que é tão importante fazer uma boa castração para que essa criança não vinha a ser um neurótico, um psicótico ou um pervertido? E aí, primeiro, eu vou te dizer o seguinte. O pai não tem que ser o pai. Tá? Porque quando você fala, o pai tem que pôr... O pai é função, mãe é função. A função da mãe é de satisfazer, é de suprir, né, de desejar. E a função do pai é de entrar nessa relação e romper. Então, se a mãe vai trabalhar e naquela hora o menino entende que a mãe deseja o trabalho e não ele, a mãe está fazendo o papel de pai. Né? Então, a primeira coisa, assim, não é necessariamente que o pai está dormindo na outra cama seja um problema. As funções têm que estar garantidas. Né? A grande questão é que a gente se estrutura a partir disso. O que é o Édipo? Como é que eu explico o Édipo para os meus alunos? O Édipo é o momento em que eu entendo que eu não posso ter tudo que eu quero. Essa é a grande aprendizagem. Essa é a castração, né? É a castração. Porque se eu não entender que eu não posso ter tudo que eu quero, eu vou passar a vida inteira fazendo o que eu desejo. É o psicótico, por exemplo. O psicótico, ele não vê a lei. O pai não consegue fazer esse corte. Então, ele deseja matar, ele vai lá e mata. Ele vai lá e mata, porque ele deseja, para ele é o normal isso. Né? Não tem nenhuma instância que eu consiga dizer para ele assim, isso aqui não pode, isso está errado. Não existe lei, não tem lei para ele. Então, assim, por isso é que é tão estruturante. É isso que eu preciso entender para quando eu escutar lá o discurso da mãe, do pai, do filho, eu entender onde estão os ganhos, onde estão as perdas e como é que eu vou devolver para sair daquele lugar. Né? Então, eu brinco, ela vai me matar, mas eu vou falar, eu brinco muito com a secretária da clínica, ela não tem um contato tão explícito assim com o pai, ela mora com a mãe e ela, adulta, dormia com a mãe até o início desse ano. E aí, um dia, brincando com uma criança que eu atendo, eu falando, olha, Nicole, olha pra você ver, o que a gente vai fazer pra ele ir pro quarto novo que ele ganhou e tal? Aí Nicole falou assim, mas eu durmo com minha mãe até hoje. Aí, a partir daí, eu comecei a falar com ela, né? E ela conseguiu sair do quarto da mãe. Então, assim, não é nem o fato de dormir na cama com a mãe, não é essa questão física, né? Ainda que tem um determinismo aí biológico. É a questão de entender que eu não posso ter tudo que eu quero. Porque enquanto eu for um complemento da minha mãe, né? Eu não vou ser um sujeito, eu não vou desejar, eu não vou ter limite, né? Eu vou simplesmente satisfazer o desejo dela. Então, isso é que é estruturante, isso é que precisa ser entendido. Por isso que o limite é importante. E a gente sabe, a gente pede. Adolescente que não tem limite, ele vai testando para ver até onde ele pode ir, porque ele precisa do limite. E o que eu mais vejo são, às vezes, adultos, onde o id está muito forte e está fazendo birra. Querendo, eu quero, é isso, porque não houve esse contato com o não pode, não houve o contato com a lei, não houve o contato com... Volto a lembrar, assim, o alto índice de feminicídio que a gente tem. Agora mesmo estava assistindo o jornal e um caso, assim, a mulher estava numa audiência virtual, né, e aí ela conseguiu, e o marido do lado, e ela conseguiu falar para o juiz aqui, tô aqui, obrigada, né, sem ele perceber. Assim, a gente precisa desse limite, né, não é fácil lidar com ele, mas a gente, quando você vê um grande número de feminicídios, você pensa, por quê? Por que esse povo está matando desse jeito? E aí você só consegue explicar numa geração que, por ser muito reprimida, não aprendeu a reprimir, achou que tinha que liberar. Então as crianças não escutam não mais.
Eu brinco que isso é presente no nosso dia a dia. Quando eu era criança, meus pais assistiam o Jornal Nacional, você não podia piar. Não podia. Ou você ia lá para fora, né? Ou você ficava sentado e calado. Tinha enquanto... o tal do... você lembra dessa visão? Eu lembro muito bem disso. Fica quieto que seu pai está chegando. Não tinha um negócio desse? A lei está vindo, gente, né? não, Vou contar pro seu o pai está chegando. Então, peraí, arruma. O pai está chegando. É o horário do pai chegar, 6 horas, 7 horas, né? Então tinha muito isso. Assim, a gente reverteu isso pro oposto, que é muito problemático também. Então, assim, pegando o exemplo do jornal, a minha sobrinha chega lá em casa, hoje ela ainda aprendeu, eu consegui ensinar para ela, ela tem que me perguntar se eu estiver assistindo. Mas ela chega e muda e ela tá tudo bem, não tem problema não. Tem a noção, então né? não tem limite, né? Assim, e ser humano, para conviver, precisa de limite. Precisa. Né? Precisa do mal-estar da civilização. Né? Senão a gente não vive. Tem que ler esse livro, hein, gente? Vocês estudantes têm que ler esse livro aí. É um que não pode deixar de ser lido, né? Para quem quer conhecer a psicanálise. Simone, olha para aquela câmera ali. Chegou no nosso final. Dá um recado final, pessoal. Obrigado demais pela sua presença. Como eu falei, espero que possam ter Simone 1, 2, 3 e 4, porque a gente tem muito mais conteúdo. Vocês viram que conteúdo ali, gente, é bastante. E dá um recado para quem tem interesse nessa área aí, para o pessoal realmente entender mais sobre essa área tão importante que é a psicanálise. Primeiro eu queria agradecer, né? Foi um prazer. Eu adoro conversar, você sabe disso, é meu aluno. E assim, conversar nessa perspectiva que vai ajudar outras pessoas a se encontrarem num caminho profissional, eu acho muito legal. Né? Eu vivi muito isso na minha formação e isso me ajudou muito. Então, acho muito bacana. E para quem tá ouvindo, assim... eu acho que a psicanálise é um caminho que a gente precisa pelo menos conhecer, né? Assim, você pode ser que nesse caminho você fale, não é isso que eu quero. Mas não dá para você falar isso sem conhecer e acreditando só nos mitos que são criados por aí. Né? Então é ler, gente. É ler o inconsciente, é ler a interpretação dos sonhos, é ler o mal-estar na civilização, é ler os teóricos mais recentes que falam de psicanálise, né? Discutir isso muito, que vai fazer vocês definirem se é esse o caminho ou se não é. Posso dizer que é o meu caminho e é o dos meus alunos, que eu acabo convencendo 90% deles a virar psicanalista. Aí eu estou no meio. Simone realmente, ela não é só uma professora, é uma pessoa que inspira a gente, porque ela tem essa paixão realmente pela parte da docência, pela parte da didática, mas também porque a gente vê que isso virou um modo de viver seu, né? Você vive... Eu tenho prazer em ser psicóloga, eu tenho prazer em ser psicanalista. Tá que meu filho tá com ela, tá vendo? Não seria diferente. Eu tô pensando se eu vou devolver. Pessoal, muito obrigado. O recado final, fale, não guarde para si, ligue para alguém, ligue para um amigo, ligue para as instâncias. Tem várias maneiras de você entrar em contato com psicologia, com clínicas de psicólogos, de psicanalista. Ligue lá para a SBPE, agende o seu horário, tem estagiários, dá para você fazer com custo baixíssimo, até mesmo de graça, dependendo da situação. Então, falar faz bem, homens falem, vamos divulgar esse recado final para que a gente possa falar cada vez mais, falar faz bem. Mais uma vez, obrigado, Simone. Deixa eu só pegar gancho nisso aí que você falou. Por favor. É muito legal, assim, porque realmente, às vezes, a pessoa, hoje é difícil, a pessoa, às vezes, não tem condição de fazer análise, né? E as faculdades de psicologia, elas têm clínicas, todas elas têm clínicas, e se não são gratuitas, é um pagamento... Módico, né? Simbólico. Então, assim, procura mesmo, gente, né? Falar é sempre fundamental, simbolizar, ajuda a gente a não ter que atuar. Né? Então fala com a gente, né? Que a gente está aqui para ajudar nesse caminho. Tem uma metáfora simples, antiga, que para a gente encerrar, tinha um cara numa ressaca do mar e tinha, sei lá, 30 mil, 50 mil estrelas do mar lá na praia. E tinha um casal andando e de lá longe vinha um cara pegando a estrela do mar uma a uma e devolvendo pro mar. Aí o casal foi se aproximando desse cara e falou assim, cara, você tá louco, olha a quantidade que tem aqui, você não vai conseguir salvar todas. Aí o cara pegou uma e falou assim, mas essa aqui eu vou conseguir. O falar é isso. Se uma pessoa assistir esse vídeo e uma pessoa, vou fazer análise, vou ligar, vou dar meu jeito, já está cumprida a nossa missão aqui. E a família é um sistema, então você mudando, automaticamente os outros vão mudar também, né? Então você não vai fazer bem só para você. Você vai fazer aquela família sair de uma relação que às vezes não está legal e que está adoecendo as pessoas, né? A cura é pela fala, pessoal. Muito obrigado, Simone. A gente se vê então no nosso próximo Fala Comigo. Um abraço, pessoal.